Oi, gente, tudo bom? Então, esse vídeo de hoje eu quero falar como nós estamos, eu e os meus filhos, após um ano de canal, né? Na verdade, fez um ano em junho, mês passado, a gente tá em julho agora. E o meu primeiro vídeo, eu tava chorando com o Abelzinho, praticamente recém-nascido, né? Ele tava com 2 meses. 2 meses não é considerado recém-nascido, mas tá dentro dos 3 primeiros meses, que é bem novinho, né? E o Adam tava nem com 3 anos. Tava pra fazer 3 anos, né? Ainda tava bem pequenininho também. Vem aqui, dá oi. Agora ele tá assim, grandão. Dá oi. Tá com 4 anos. Coração, Coração. Ah, o coraçãozinho. Mostra aqui o coraçãozinho. coração. Vai lá pra mãe conversar um pouco com a galera. Então, e tava uma fase bem desafiadora, né? Porque o Adam tava começando a interagir mais comigo. Tava começando a falar um pouquinho mais, a se comunicar melhor. Porque ele demorou muito pra falar. Ele teve um atraso de fala ali com 2 anos de idade, ele não falava nem mamãe. Então ele estava começando a interagir, só que nisso o Abel nasceu. E aí ele teve que dividir a atenção comigo e o Abel. Então foi a fase que ele começou a fazer muita birrinha, que é natural da idade dele. Na verdade, birra começa mais assim a partir dos 2 anos. Até que eu não tive problema com birra com ele com os 2 aninhos. Foi realmente depois que o Abel nasceu que teve. Ele não teve ciúmes do Abel, mas ele queria chamar muito mais a minha atenção porque ele sabia que eu tava dando atenção pra uma outra pessoa, né? Então foi uma fase desafiadora esse início. E eu tava no puerpério, então eu tava bem sensível. Na verdade, naquele dia eu tava chorosa por coisas que aconteceram fora de casa. Não era nem por estar com. Ai, tá muito trabalhoso os dois. Aí foi por isso. Eu tava mexida com outra coisa. Só que daí tem aquele desgaste, né? De você estar cuidando do nenenzinho que tá muito dependente de você ainda, muito pequenininho. E ao mesmo tempo um menininho que tá naquela fase que falam que é adolescência infantil, que tava bem birrento, ele tava bem birrentinho, né, Adam? Não? Agora o Adam ele tá numa fase mais teimosinho, dos 4 anos aí, 3,5, 4 anos, é uma fase do teimosinho, não? Mamãe, Ah, eu vou ser uma abelha. quer? Eu vou ser uma abelha. Você usa uma abelha? Não, eu vou ser uma abelha lá perto da Ah, ele achou porta. uma abelha perto da porta. E ele tá nessa fase bravinho agora. Mas assim, ele tá muito bonzinho. Ele é teimosinho, mas ele obedece, sabe? Ele não é aquela criança que não obedece de jeito nenhum e começa a gritar e tal. Não. Ele tem as fasezinhas de fúria da idade dele, né? De ficar revoltadinho, mas assim, passa muito rápido. Graças a Deus, ele não me dá um trabalho assim de criança maldosa, assim. Por exemplo, eu não tenho queixa dele na escolinha de ser uma criança que bate em coleguinha. Pelo contrário, ele às vezes ele fala que. Não que ele vive apanhando, vai, mas que levou um tapa de um colega por causa de briguinha de brinquedo. Ele não, as professoras mesmo falam que ele não revida. Ele tá nessa fase de ser teimosinho mesmo, mas que ele é muito educadinho. Ele é uma criança muito boazinha. Ele é uma criança que eu consigo sair no mercado. Não é uma criança que faz, dá apetite, fazer escândalo. É de ficar pedindo coisa, né? Dá o trabalhinho normal, mas não é uma criança difícil de lidar. Ele é muito bonzinho, graças a Deus. Eu não tenho do que reclamar dos meus filhos. O Abel, ele é uma criança assim que eu também não posso reclamar dele. Sem ele estar doente, ele é um bebezinho que ele já tá com 1 ano e 3 meses agora, né? 1 ano depois, né? 1 ano e 1 mês depois, ele tá com 1 ano e 3 meses, né? Já que ele tá com 2 meses no primeiro vídeo. Ele é um bebezinho que ele fica brincando muito bem sozinho por um tempinho, tá interagindo bastante com o irmão, os dois já brincam bastante. Ele pede colo, como qualquer neném, mas ele não é que nem o Adam. O Adam, na idade dele, ele me pedia muito mais colo, ele vivia grudado no meu peito. O Adam ele foi desmamar com 2 anos e 4 meses, mas era o tempo inteiro grudado no peito. O Abel não, o Abel ele mama pra dormir só. Quando acorda, dá uma mamadinha também. Mas passa o dia, se deixar, ele não pede o peito.
Ele começa a pedir, mas assim, quando tá querendo um chamiguinho, quer dormir já, aí ele pede o peito. Se não, ele come muito bem e não fica saciado, assim, fica de boa. Então, assim, eu tô numa fase muito gostosa com os meus filhos. O Abel teve umas fases desafiadoras, que foram nos saltos de desenvolvimento dele, né? Que a criança tem. Que é quando a criança tá aprendendo alguma habilidade nova, né? Oi! Olha quem que acordou! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha quem que acordou! Acordou! É o Abel que tá aí! Não é o Abel, vamos trocar a fralda? Ele acordou agora, vamos trocar a fralda, né? Depois eu volto. É o Abel. Então, sem o Abel estar nessas fases de salto de desenvolvimento, ele é uma criança muito tranquila, né? Ele fica brincando por bastante tempo sozinho, com o irmão. Eu tô numa fase agora que eu tô conseguindo fazer as minhas coisas com mais tranquilidade, né? Seja o que for. Seja eu arrumar a casa, seja eu cozinhar alguma coisa, seja eu querer dar uma estudadinha, eu tô conseguindo agora. Então, gente, assim, o primeiro ano da criança é mais desafiador, porque eles ainda dependem muito de você, né? E faz parte, assim. Então, quando eu fiz aquele primeiro vídeo, eu queria mais deixar, tipo, não um alerta, mas mostrar a minha experiência para as mães de primeira viagem, para elas verem o que aguarda elas, mas não no sentido de, tipo, olha, que horrível, você não vai ter mais vida. Tipo assim, desencorajando, sabe? Ou mostrando assim, ai, como minha vida é sofrida, pra terem dó de mim. Não é isso. Era só pra mostrar a realidade, porque muitas vezes você não espera que vai ser tão trabalhoso, né? Eu imaginava que seria, mas eu não imaginava que seria tanto, porque eu tive o meu primeiro filho, é uma criança high need, né? Foi um bebê high need, né? E depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre isso, mas são crianças que elas demandam mais do que o normal, né? Não é questão de criança ser mimada, não é questão da criança ter TDAH, né, ser hiperativa. São apenas crianças que demandam um pouco mais. Então, assim, eu não esperava que eu fosse ficar tendo uma criança que ficasse tão grudada comigo, assim, como a Ada foi nos primeiros 2 anos. O Abel já não é tanto. O Abel, ele só é muito grudado comigo, de não me deixar fazer nada quando ele tá doente, ou quando ele tá no salto de desenvolvimento. Quando o Abel tá doente, e foram vários meses que ele ficou doentinho, me desgastou bastante, sabe? Principalmente assim nas férias. Agora, mês passado, ele tava assim, não tava me deixando fazer nada. Então são fases desafiadoras que eu tive com o Abel. O Adam não. O Adam foi tipo assim, um ciclo inteiro, né? Foram 2 anos bem intensos mesmo. Mas ele melhorou muito. Depois que ele fez 2 aninhos, principalmente depois que ele desmamou. Ele melhorou muito. Então, gente, é mais um papo rápido que eu queria fazer, mais para mostrar como está a nossa situação agora. Mas é isso, eu tô muito orgulhosa de estar criando o meu segundo filho bem, tá saudável. Meu primeiro filho nem se fala, né? Já tá com 4 anos e criando sozinha, né? Eu sou mãe solo. A gente tem ajuda, assim, da família, né? De rede de apoio, mas a criação, né? O tempo maior é com os pais, né? No meu caso, comigo. Eu não sei, assim, o que é ter uma vida sem os meus filhos. Não me imagino sem eles jamais. Para onde eu for, logicamente eu carrego eles comigo. Eu vejo assim que antes de eu ter eles, eu morava sozinha, né? Eu sentia um vazio bem grande, assim, sabe? Eu era bem solitária, na verdade. E eles vieram assim pra preencher qualquer vazio que exista na minha vida. Lógico, gente, eu sempre tive uma comunhão com Deus muito grande. Sempre tive Deus na minha vida, mas eu tô falando assim, no sentido de pessoas, né? Eu era uma pessoa muito sozinha. Eu não conversava com ninguém o dia inteiro, ficava
mais assistindo televisão. E outra coisa, eu percebi que eu fiquei mais produtiva depois que eu tive os meus filhos. A gente reclama que não tem muito tempo mais pra nada, porque os filhos ocupam muito mais nosso tempo. Então, o pouquinho tempo que eu tenho, eu tento fazer o máximo de coisa que eu quero fazer. Então, nisso, eu acabo produzindo muito mais agora, fazendo muito mais coisa agora do que antes, quando eu tinha todo o tempo do mundo. Eu acho que eu procrastinava mais. Deixava muito mais, depois eu faço, sabe? Isso. Deixa pra depois. Depois eu estudo. Depois eu vejo o que tem que fazer, sabe? E agora não. Agora eu tenho pouco tempo que eu tenho, eu quero resolver logo. Então, assim, os meus filhos vieram pra me amadurecer muito, me tornar mais responsável, dar valor pra muita coisa que eu tinha capacidade de não ir atrás. Hoje eu tenho um motivo maior, assim, pra correr atrás das coisas, pra ter um futuro melhor, tanto pra eles quanto pra mim, sabe? Não que eu não corresse atrás antes, mas hoje é mais. Hoje eu penso mais neles, né? O que eu vou deixar pros meus filhos, né? A gente tem que pensar na morte, não adianta. Depois que eu morrer, o que eu vou deixar pra eles, né? Então, a gente, como pais, a gente muda muito a nossa cabeça, muito, muito, muito. Então, eles vieram só pra acrescentar na minha vida, só pra somar, só pra trazer o meu melhor. Hoje em dia, eu procuro não esquentar minha cabeça com coisas que não vão me levar a nada. Hoje em dia, eu procuro não ficar me estressando com pouca coisa. Até mesmo quando eles estão dando muito trabalho, alguma coisa nesse sentido, que eu não tô dando conta de alguma coisa, vou lá, relaxo, fico, não consigo resolver agora, outra hora eu resolvo. Então eu tô mais tranquila. Eu sempre tive problemas com ansiedade. É uma coisa que eu venho trabalhando para ser menos ansiosa, porque a gente pensa, eu tenho que estar bem para os meus filhos, eu tenho que estar com a cabeça boa para os meus filhos. Então eles vieram melhorar muito, assim, a minha sanidade mental. Tem briguinha entre os dois já, tá? Mas assim, eles se dão muito bem. Mas normal de irmão. Então é isso, eu posso dizer que os meus filhos me tornaram uma pessoa melhor. Não no sentido do coração, sabe? Porque eu sei que a essência a gente não muda. Mas nesse sentido de ser mais responsável, de pensar mais no futuro, de não deixar tantas coisas para depois, de correr mais atrás das coisas agora, né, Adam? Né? Você tá bem? Tá feliz? Então tá bom. Então é isso, gente. Só pra dizer que a gente tá numa fase mais tranquila, que é normal o comecinho ser mais desafiador, principalmente quando você não tem o seu primeiro filho, que você não tem noção de como vai ser, é um baque, né? E é que eu falei, a gente tá no puerpério, a gente tá mais sensível, a gente fica mais chorosa mesmo. Às vezes a pessoa vê aquele meu vídeo que eu tô, meu primeiro vídeo, né, que eu tô chorando, né? Coitada, ela acabou com a vida dela. E não, eu só tava mais sensível. Os hormônios estão oscilando, ou estão descendo bruscamente, sabe? É a fase do puerpério, né? Tem mulheres que passam pelo... Tem mulheres que têm o baby blues, tem mulheres que realmente têm uma depressão pós-parto. Então, cada uma reage de uma forma, mas passa, tá? Passa, melhora. É bom sempre a gente estar atento, na condição que a gente está, se a gente está muito fora do normal, opa, vamos procurar um profissional, ou vamos conversar com algum amigo, né, algum parente que está de fora, que veja que ela não tá legal, desabafa. Mas nem sempre é por conta do desgaste, né? Às vezes também é pela falta de dormir bem, porque esse comecinho a gente não dorme bem. Eu já me acostumei, porque meu filho ainda não dorme uma noite inteira. Às vezes melhora, às vezes pior. Então é sempre bom observar, né? Porque se é cansaço, né? Cada dia vai melhorando. Um dia tá mais desafiador, o outro dia tá menos desafiador. Mas vai melhorando, sabe? Cada desenvolvimento do neném vai ficando mais fácil, porque você vai se acostumando com o ritmo e ele vai cada vez ficando um pouquinho mais independente, né? Então, cada dia é um processo.
que vai melhorando, vocês vão se interagindo, você vai entendendo. E depois cada fase vai ser um desafio, né? Tem essa primeira infância, depois vai ter a adolescência, que eu vou ver o que me aguarda. Então cada fase vai ser uma fase. Mas faz parte e é muito legal você ver que você está construindo um ser humano, você vê que tá dando certo, que você tá criando pessoas boas, pessoas íntegras, você vê os outros elogiando, nossa, que educadinho que é o teu filho, ai que bonitinho, ai que fofinho. Você vai ficando toda orgulhosa da mãe que você é, né? Você vendo que estão bem cuidados, seguros, é o que importa. E você vê que eles retribuem, né? O neném é super apegado comigo, ele me vê já, né? Quer vir pra mim. O Adam é super amoroso comigo, né? E a gente tá num momento que a gente dialoga muito, a gente tá com uma comunicação bem legal. Então, assim, é só agradecer a Deus pelos meus filhos mesmo. Tá, tchau, Adam. E... Tchau, gente. E Deus abençoe todo mundo, todas as mamães, né? E sempre é bom agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, né? Os nossos filhos são a nossa maior preciosidade. Tá bom? Beijo.